Nós vamos falar sobre a vida dele, a vida de Jesus no nosso lugar. Então repita assim comigo: a vida dele em meu lugar. Aleluias. Feche os seus olhos, mesmo assentado. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui na sua casa. Pai, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Queremos te agradecer, Pai, por cada vida aqui, cada família representada. Que nessa noite, ó Pai, não seja uma noite qualquer, mas uma noite que nós venhamos aprender mais de Ti. Que possamos, ó Pai, sair daqui com o nosso coração transbordando na Tua presença. Que possamos, ó Pai, mergulhar em águas mais profundas. Que possamos, ó Deus, conhecer mais a Tua palavra e, sobretudo, praticarmos aquilo que o Senhor tem entregado a nós nesses dias. Que possamos, ó Pai, ter a convicção de que o Senhor vive e vive eternamente e nos dá essa vida em abundância, ó Deus, para desfrutar coisas grandiosas. E eu quero te pedir, Pai, que todo sono, todo cansaço, toda distração seja anulado agora, e que os corações estejam abertos, que a mente esteja aberta, ó Deus, para entender tudo aquilo que o Senhor vai entregar para nós nessa noite. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, no domingo passado nós olhamos aqui para um túmulo vazio, que foi a mensagem de abertura dessa série Ele Vive. Esse túmulo ainda está aqui representado, mas é um túmulo que está vazio. E quando nós olhamos para o túmulo de Jesus vazio, Ele vai nos confrontar com uma verdade que não depende daquilo que nós sentimos, mas de algo que já aconteceu, de algo que é uma realidade, de algo que é uma evidência, de algo que já foi concretizado. E a verdade é que a morte foi vencida. A verdade é que a pedra ela foi retirada. A verdade é que Cristo morreu, Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele vive eternamente. E Ele está aqui neste lugar. Sabe, a Páscoa, como eu mencionei aqui no início, ali no hebraico significa Pessah, significa passagem. Isso não é apenas um momento histórico, isso é o início de uma nova realidade que continua até hoje. Porque é por causa dessa passagem que nós saímos de um lugar de condenação para um lugar de liberdade. É por causa da cruz do Senhor que Ele foi crucificado, Ele foi ali maltratado, açoitado, que nós temos a redenção, a justificação, o acesso à eternidade com Cristo. Mas se Cristo vive, a pergunta agora não é mais sobre Ele. A pergunta é sobre nós. Porque a ressurreição de Cristo, ela não se trata apenas de provar quem Cristo é. Que Ele de fato era o Filho de Deus, que Ele de fato era o Messias anunciado pelos profetas. Mas a ressurreição de Cristo também, ela serve para transformar a nossa vida, para transformar a mim, transformar a você. Porque não faz sentido nenhum nós pregarmos um Cristo vivo, um Cristo ressurreto, e continuarmos vivendo a nossa vida como se nada precisasse de mudança. Continuarmos vivendo a nossa vida como se não houvesse a necessidade de uma transformação. Então, no primeiro episódio, nós estabelecemos qual é o fundamento da nossa esperança. Vocês se lembram? Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. A ressurreição de Cristo é a nossa esperança que nós teremos lugar nas moradas celestiais, que Ele virá nos buscar. Agora nós também precisamos entender as consequências desse fundamento, porque a fé cristã, ela não termina na cruz, ela não termina em um túmulo vazio, ela não termina na morte de Cristo, ela começa ali, ela se inicia ali, porque a ressurreição não é definitivamente o final da história. A ressurreição é o começo de uma nova vida,
que precisa ser vivida com a consciência de que nós somos filhos e uma nova criatura todos os dias. É por isso que o tema dessa noite é a vida dele em meu lugar. E talvez aqui essa seja uma das maiores confusões dentro da igreja nos dias de hoje. Muita gente tenta viver para Deus com esforço próprio, trabalhando, servindo, buscando, e nós tivemos aqui na série Identidade, falamos sobre isso, que o ativismo religioso, que a prática de serviços religiosos dentro do templo ou dentro da casa do Senhor, em nome do Senhor, não significa que nós de fato temos intimidade com Ele, porque a atividade religiosa não substitui intimidade com o Pai. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome pregamos, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo. E ele dirá: apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. E tem muita gente tentando acertar mais, tem muita gente tentando melhorar, tem muita gente tentando tornar alguém melhor, e a pessoa acaba se cansando, se frustrando, se decepcionando. Só que a vida cristã, o evangelho genuíno, não se trata de você tentar viver para Deus. A vida cristã é Cristo vivendo em você, Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós. Só que Cristo em nós não elimina a nossa responsabilidade, mas muda completamente a origem da nossa fonte, da nossa crença, da nossa estrutura, da nossa base. Porque não se trata daquilo que eu posso fazer para Deus, daquilo que você pode fazer para Deus. Se trata daquilo que Ele fez por mim, se trata daquilo que Ele fez por você, se trata daquilo que Ele fez através de nós. Mas é exatamente aqui que muitos se perdem, porque muitos vão viver uma vida como se tudo, absolutamente tudo, dependesse deles, e acabam se frustrando. Outros vão levar uma vida como se absolutamente nada dependesse deles, e eles acabam se acomodando. Mas a Bíblia vai mostrar para mim e para você uma realidade muito mais profunda, e a verdade é que Deus opera em nós e nós respondemos a essa vida com obediência, com fé, com posicionamento, com responsabilidade, com perseverança, com direcionamento. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 6. Eu vou ler aqui do verso 1 até o 12. Romanos, capítulo de número 6, a partir do verso 1 diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais o domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto,
não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Agora abra comigo um pouco mais à frente, em Gálatas, capítulo de número 2, no verso 20. Um pouquinho mais à frente, Gálatas 2, verso 20. Diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quero que você repita assim comigo: já estou crucificado. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode declarar isso com mais fé? Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Amados, esses textos aqui não são apenas doutrina, isso não é apenas teologia, isso é uma direção de vida para mim e para você. Paulo ele não está aqui ensinando apenas teoria, ele está mostrando como que a ressurreição de Cristo, ela vai invadir o nosso dia a dia, e ela vai mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de reagir, a nossa forma de viver. Porque agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando Paulo diz, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ele não está anulando a nossa existência, mas ele está reposicionando o centro da nossa vida. Ele está reposicionando as nossas prioridades. Ele está reposicionando e alinhando com Deus a vontade soberana sobre tudo aquilo que nós fazemos. Quando Paulo está dizendo isso aqui, ele está ensinando para mim e para você que o nosso eu, quando nós declaramos que Cristo vive em nós, o nosso eu deixa de ser o governante. E aí nós entregamos a governância, o senhorio da nossa vida ao Senhor, para que Ele possa governar a nossa vida em todas as áreas. É exatamente por isso que Noé construiu a arca, mas não dirigiu a arca. Aquela arca não tinha leme, aquela arca não tinha nada para velejar, mas ela tinha as mãos de Deus conduzindo ela. É por isso que ela não afundou, é por isso que ela não se dissipou, porque o Senhor é quem estava dirigindo. Entrega a Ele o controle da sua vida, porque Ele é quem sabe o caminho. Entrega a Ele o controle de todas as tuas decisões, de todo o teu pensamento, porque Ele vai te mostrar tudo aquilo que você precisa fazer. Ele vai te trazer uma clareza, Ele vai te trazer uma direção. Nós temos que entender que Cristo está em nós. E quando Paulo fala aqui em Romanos que nós fomos sepultados com Cristo para vivermos uma vida nova, ele está demonstrando que a ressurreição de Cristo não é apenas algo para nós admirarmos, não é apenas algo para nós termos memória e lembrarmos, não, mas é algo que nós participamos. Fomos sepultados com Cristo, semelhantemente com Ele também ressuscitamos. Existe uma mudança real que precisa refletir na nossa vida. Quando nós falamos que Cristo vive em nós, nós precisamos mudar a nossa forma de refletir, nós precisamos mudar as nossas escolhas, as nossas atitudes, a nossa caminhada. Tudo aquilo que nós fazemos precisa ser diferente. Talvez você entrou aqui hoje cansado de tentar ser um cristão melhor, e sentindo que você não consegue isso, que você busca, que você almeja, mas você não consegue. E essa palavra de hoje não é para te pressionar mais, mas é para alinhar você com uma verdade bíblica de que Cristo está dentro de você, e Cristo operando em você é uma esperança para a sua casa, é uma esperança para uma cidade, é uma esperança para uma nação.
Você precisa assumir a sua identidade de filho, a sua pertença, o seu lugar nas regiões celestiais. O título que foi derramado sobre você, que na verdade representa uma embaixada, uma autoridade que lhe foi concedida, embaixadores de Cristo, anunciantes de uma verdade que governa outra pátria, mas você está aqui anunciando a mensagem do Rei, porque você é filho, porque você é filha. Talvez você está pensando que tudo que você faz é em vão, que você não consegue, mas deixa eu te dizer algo. Deus, Ele não te chamou para viver uma vida baseada em tentativas. Deus, Ele te chamou para viver uma vida de transformação, e Ele quer transformar a sua história. Ele quer transformar tudo aquilo que você tem tentado fazer, sem buscar a sua presença, em algo que vai florescer. Sabe, a mesma vida que venceu a morte, ela não está distante de você, ela está aqui, porque Cristo está aqui. Ele está aí com você. Ele está na sua casa. Ele está no seu trabalho. A Bíblia declara que essa vida, ela foi liberada sobre aqueles que estão em Cristo. Você não está sozinho tentando vencer o pecado. Você não está sozinho tentando vencer a ansiedade. Você não está sozinho tentando vencer a preocupação. Você não está sozinho tentando vencer as suas fraquezas. Existe uma vida maior operando dentro de você. Se você crê que Ele vive, Ele é o seu Pai. A palavra diz em 1 João capítulo 5, versos 11 e 12, e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no Filho, e quem tem o Filho tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho não tem a vida. E a palavra também diz lá em Colossenses 3, versos 3 e 4, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Mas essa vida não se manifesta automaticamente. Ela precisa ser compreendida. Ela precisa ser recebida, ela precisa ser vivida. E é isso que nós vamos começar a construir nessa noite. Como essa vida opera, como essa vida se manifesta. Como que eu deixo de tentar vencer todas as coisas na força do meu braço e passo a viver na total dependência de Cristo que vive em mim. Prepare o seu coração. Porque essa palavra não é apenas para gerar emoção em você, porque emoção passa, é passageiro, mas é para ajustar a sua forma de viver. Porque se você entender isso, meu irmão, a sua semana muda. Se você entender isso, as suas escolhas mudam, a sua decisão muda, e a sua caminhada com Cristo deixa de ser pesada e passa a ser leve, porque você troca de fardo com Ele. Mas antes de avançarmos, eu quero que você feche os seus olhos e repita assim comigo: Senhor, eu não quero apenas mais uma mensagem. Eu quero entender como a tua vida pode se manifestar de uma forma real em mim, porque eu creio que o Senhor vive em mim. A primeira coisa que nós precisamos entender é a nossa união com Cristo. E esse é o início da nossa nova vida. E é o que Paulo está afirmando aqui no verso 4, quando ele diz, versos 4 e 5. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. E no verso 5 ele diz: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqui está o ponto de partida da vida cristã. Porque a vida cristã, ela não começa com esforço. A vida cristã, ela começa com união. Quando nós nos unimos a Cristo.
E nós nos unimos a Cristo porque Ele morreu por nós e Ele ressuscitou. Então nós estamos unidos a Ele. Percebam que antes de haver uma mudança externa, houve uma conexão espiritual real entre nós e Cristo. E isso muda completamente a nossa forma de enxergar a fé. Porque muitas pessoas tentam começar pelo lugar errado, tentando mudar os comportamentos, tentando mudar as atitudes, sem entender o que já aconteceu espiritualmente. Porque a partir do momento que nós morremos da nossa velha criatura, nós nos unimos a Cristo, e uma nova vida começa, mas o primeiro passo é a união. Paulo não começa dizendo, vivam melhor, ele começa dizendo, vocês foram unidos a Cristo. Se dessa forma fomos unidos, ele começa falando dessa unidade. A transformação que nós vamos experimentar não é o ponto de partida da vida cristã, é o resultado da nossa união com Cristo, do nosso relacionamento com Ele, da nossa pertença, da nossa identidade. E quando Paulo diz aqui que nós fomos sepultados com Cristo, ele está mostrando que algo definitivamente ficou para trás. Porque, amado, sepultamento não é início, sepultamento é encerramento. Você vai para o sepultamento de alguém que está começando a viver? E Paulo usa aqui, ele diz sepultamento. É algo que ficou para trás, o nosso velho eu. Deus não está tentando consertar a nossa vida velha. Ele decidiu iniciar uma nova vida a partir da obra de Cristo na cruz e na ressurreição. É essa obra de Cristo que nos dá essa nova identidade. É essa obra de Cristo na cruz. Porque Paulo diz também lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e eis que as coisas velhas já, e tudo se fez, porque está em Cristo, está falando de relacionamento, está falando de unidade, e se nós estamos unidos a Ele, nós precisamos deixar a velha criatura para trás, sepultada. Mas perceba o propósito, para que viva uma vida nova. Ou seja, não é apenas algo que aconteceu, é algo que precisa se manifestar. A união com Cristo não é um conceito bonito para nós admirarmos, mas isso é uma realidade que nós precisamos colocar em prática todos os dias, na forma como você vive, na forma como você decide, na forma como você se posiciona, na forma como você reage no dia a dia. E perceba que aqui Paulo diz, no finalzinho do verso 4 ele diz, também nós vivamos uma nova vida. Paulo está falando no futuro? Ele está falando no passado? Paulo está falando do que nós precisamos viver hoje, a partir de agora, essa nova vida. Para que vivamos, ele está dizendo, olha, a ressurreição de Cristo, ela abriu um novo tipo de vida que precisa ser vivida agora, que precisa ser vivida hoje, não é uma promessa distante, é uma realidade que está disponível hoje para mim e para você, não é algo que nós vamos experimentar um dia, é algo que já está disponível agora. Essa nova vida, essa nova identidade, ela começa a se manifestar na sua vida hoje, porque o nosso Redentor vive. E no verso 5, Paulo, de uma forma enfática, ele diz, se dessa forma nós fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Isso aqui está trazendo um princípio espiritual profundo, que nós precisamos compreender. Não existe nova vida sem cruz, não existe ressurreição sem morte. É por isso que o Evangelho não começa com você vivendo melhor. O Evangelho começa com você morrendo para que o que era deixe de existir e você passe a viver o novo. Começa com essa
transformação, da nova vida que nós recebemos por causa da nossa unidade com Cristo. E aqui entra um ajuste muito importante, porque essa morte não é uma morte emocional, essa morte também não é uma morte simbólica, essa morte é uma realidade espiritual que ela precisa ser assumida pela fé. É por isso que muitos vivem confusos, porque querem experimentar o poder de uma nova vida sem entender a necessidade de romper, a necessidade de deixar para trás a velha forma de viver. Ao mesmo tempo, nós precisamos entender que o fato de nós estarmos unidos a Cristo e termos essa nova vida, não significa que tudo vai acontecer de uma forma automática. Porque a nossa união com Cristo nos dá uma nova base, um novo fundamento, um novo alicerce. Mas essa base precisa ser vivida, essa base precisa ser edificada, essa base precisa ser consolidada, essa base precisa ser construída. É por isso que Deus não nos chamou para um evangelho de tentativa, mas Ele também não nos chamou para um evangelho de passividade. Ele nos chamou para viver uma vida a partir dessa realidade que foi alcançada na cruz. É por isso que quando nós falamos da ressurreição de Cristo, nós falamos de um início, de uma oportunidade que nós alcançamos por causa dele, por causa da sua glória, por causa da sua grandeza, para construirmos algo novo. Sem isso nós já estaremos perdidos. Sem isso a nossa fé seria em vão. Sem isso já estaremos condenados. Sem isso não haveria redenção. Sem isso não haveria salvação. Mas a partir disso nós temos uma nova realidade de vida. Na prática, isso muda tudo. Porque quando você está unido a Cristo, quando você está ligado a Cristo, você para de lutar sozinho. Você tem um rei, você tem um exército de anjos ao seu favor. Você para de tentar vencer na força do seu próprio braço e começa a depender a sua vida totalmente ligado no Senhor. Você para de depender do mundo, das coisas do mundo, e começa a depender da vida que já foi liberada sobre você. Essa vida em Cristo, essa vida eterna. E a luta deixa de ser eu contra o pecado e passa a ser Cristo vivendo em mim diante dessa dificuldade. Cristo vivendo em mim diante desse gigante. Cristo vivendo em mim diante desse desafio. Cristo vivendo em mim diante desse empecilho. Já não sou mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Você percebe que quando você declara que Cristo está vivendo em você, você está declarando que vive em você aquele que tem poder sobre a morte, aquele que tem poder sobre a enfermidade, aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que é filho daquele que construiu todas as coisas, e basta um toque, basta uma palavra, e a palavra diz que Ele está em você. E a palavra diz que, lá em Filipenses, por causa da sua obediência, porque Ele não usurpou o ser igual a Deus, porque Ele esvaziou de si mesmo, porque Ele se tornou servo, Ele se tornou homem, se tornou carne. Não existe nenhum nome que está acima do nome de Jesus. E se Jesus está operando dentro da sua vida, basta uma palavra, basta um toque, tudo pode mudar. Você não depende de profetas, você não depende de pessoas, você tem o Cristo dentro de você, você tem o próprio Cristo operando em você. Eu não estou falando aqui sobre um culto, eu não estou falando sobre um momento espiritual, é na sua casa, é no seu trabalho, é onde você estiver, é nas suas relações. A união com Cristo não é para ser lembrada apenas na igreja, é para ser vivida em cada detalhe da sua vida, em cada etapa da sua vida. Foi isso que Paulo entendeu. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Talvez o problema de muitos não seja a falta do desejo de mudar, mas a falta de entendimento de onde está alicerçado.
a falta de entendimento da base que governa a sua vida, da falta de entendimento da nova vida que você recebeu por causa da ressurreição de Cristo. Quem tenta mudar sem entender essa unidade que recebeu com Cristo, se cansa, se fadiga. Mas o Senhor está olhando para você nessa noite dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Cristo está te chamando, Ele está te convidando para trocar de fardo contigo nessa noite. Quem entende que a mudança nasce dessa união com Cristo, começa a viver de uma forma diferente, com mais consciência e menos peso. Porque, amado, a pergunta que nós precisamos fazer não é: o que eu preciso fazer agora? A pergunta que nós devemos fazer é: onde eu estou vivendo? Porque você até pode fazer as coisas certas, você até pode servir na igreja, mas se você estiver vivendo da fonte errada, isso não vai sustentar. A vida cristã verdadeira não vai nascer do esforço humano, daquilo que nós podemos fazer, daquilo que podemos entregar, mas ela nasce da vida de Cristo que está operando em nós hoje, agora. Por isso que quando a Bíblia vai tratar sobre a nossa vida, ela começa revelando quem nós somos em Cristo. Ela começa revelando a nossa unidade que nós temos com Cristo. Ela não começa tratando dos nossos comportamentos. Porque quando a base está correta, a vida toda será alinhada. Mas se você começar a construir a sua casa em um terreno que está em declive, ela também ficará desalinhada. A base é essencial. É por isso que o Senhor não está te mudando, não está te chamando para uma mudança superficial, mas Ele está te chamando para transformar de dentro para fora. Se você começar a mudar por dentro, no seu coração, no seu íntimo, tudo aquilo que está do lado externo também será transformado. Hoje você precisa ajustar isso no seu coração e entender isso, que não se trata de mim, não se trata de você tentando se conectar com Deus, porque você já está unido em Cristo. Eu queria tanto me conectar mais com Deus, mas a palavra diz que você já está unido com Ele, e a partir dessa união, uma nova vida foi liberada sobre você. Não é algo distante, não é algo futuro, é uma realidade presente que precisa ser vivida com consciência. E aqui está um ponto de transição. Se existe uma união com Cristo, então algo anterior perdeu o domínio na nossa vida. Se existe a nova vida, então existe o rompimento com aquilo que governava a nossa vida antes. E é exatamente isso que Paulo vai começar a desenvolver nos versos seguintes. O fim do domínio do pecado. E aí nós vamos ter uma nova condição, nós vamos ter também uma nova responsabilidade. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos 6, verso 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Aqui Paulo não está falando de sentimento, mas ele está falando de uma realidade espiritual. Algo aconteceu na cruz que mudou a nossa relação com o pecado. Mas perceba o cuidado do texto aqui, porque Paulo não está dizendo que o pecado deixou de existir, ele está dizendo que o domínio foi quebrado, porque agora Cristo vive em nós. Quando nós falamos aqui que o pecado seja destruído, nós estamos falando de deixar ele sem poder. Ele não pode mais dominar a nossa vida, e isso é fundamental.
Porque o problema de muitos é confundir a presença com o domínio. Porque, amados, o pecado ainda tenta, o pecado ainda pressiona, o pecado ainda se manifesta, mas ele não governa mais a vida daquele que está em Cristo. Se você está em Cristo, o domínio sobre o pecado foi dissipado. Porque Cristo está em você e Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. E isso traz um equilíbrio muito importante. É aqui que muitos acabam cometendo erros extremos. Porque de um lado, eu não posso mais viver como escravo. Porque a palavra diz, porque agora vocês são filhos, já não são mais escravos, porque Cristo vive em vós. Mas ao mesmo tempo eu também não posso mais viver como se não houvesse mais lutas. A vida cristã não é ausência de batalha, mas é a mudança de posição dentro da batalha. E nós precisamos entender isso de uma forma muito clara, porque esses extremos são muito perigosos. Porque eu sou salvo pela graça. Não tem absolutamente nada que eu faça para alcançar a salvação. Sim, a palavra diz, pois vós sois salvos mediante a fé. Isso é um dom gratuito de Deus, para que ninguém se vanglorie das próprias obras. Sim, mas a palavra também diz que continuaremos pecando para que a graça aumente de forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A mesma graça que nos salva é a graça que nos transforma, é a graça que nos faz entender que nós somos nova criatura e nós temos que viver à semelhança daquilo que Jesus nos ensinou. Porque Jesus em momento algum mudou o discurso da verdade para agradar a maioria, para agradar as pessoas. Eu gosto muito daquele relato ali em João 6, porque quando Jesus estava ali realizando milagres, fazendo coisas grandiosas, havia uma grande multidão ali se aproximando de Jesus, mas a partir do momento que Jesus diz, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o Senhor começa a explicar coisas que eles não conseguem entender, e eles olham para Jesus e diz, duras são as tuas palavras, quem as pode suportar? Vocês acham que Jesus estava preocupado com a opinião da maioria acerca do discurso da verdade que ele estava ensinando? Você acha que ele teve medo daqueles discípulos que estavam ali com ele, dos 12 o abandonaram? Ele olhou para os 12 e disse, e vocês também se escandalizam com as minhas palavras? Porque ele sabia que no íntimo deles havia uma discussão, havia algo que estava incomodando eles. E aí Pedro, um dos 12, olhou para ele e falou assim, não, para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, Senhor? Então nós temos que ter esse entendimento de que o Evangelho ele precisa nos transformar. Nós precisamos deixar as velhas práticas, deixar o governo antigo para trás e viver sobre o senhorio de Jesus em nós, sobre Ele nos dando direcionamento, sobre Ele nos mostrando a essência da vida. Olha o que Paulo fala aqui no verso 7, ele reforça isso de uma forma muito clara, dizendo, pois quem morreu foi justificado do pecado. O pecado não condena mais você. O pecado ele não traz mais uma condenação sobre você, porque você foi justificado, porque você morreu em Cristo, mas também ressuscitou em Cristo. Isso significa que houve uma ruptura real com a nossa condição antiga, com a nossa natureza antiga. Antes o homem estava preso em um ciclo de uma guerra que ele não podia vencer sozinho. Mas agora em Cristo, com Cristo, existe essa liberdade real. Infelizmente não é perfeita ainda na prática, mas na sua essência, na base ela é real. Mas é aqui que muitos se perdem. Alguns se dizem cristãos e se convertem a Cristo e continuam vivendo a sua vida como se nada tivesse mudado.
continuam com aquela mentalidade de derrotado, de fracassado, de condenado, de escravo, como o povo de Israel que foi liberto ali daquela amargura, da escravidão do Egito, da opressão de Faraó. E quando eles estão ali caminhando em direção à terra prometida, e as coisas começam a ficar difíceis, porque nós teremos lutas, nós teremos dificuldades, e aí eles começam a murmurar. E mesmo tendo ali toda a provisão, o pão caía do céu, a água brotava da rocha, eles não precisavam se preocupar com o que comer, com o que vestir, porque isso tudo crescia nos seus corpos, e eles estavam ali com toda a provisão e a presença gloriosa de Deus, porque a palavra diz que a nuvem estava com eles, quer de dia, quer de noite, estava ali acompanhando eles, e durante o sol fazia uma sombra fresca para eles, mas durante a noite ela vinha ali para aquecer, como um fogo glorioso da presença de Deus. E mesmo assim eles reclamavam: ai, que saudade das cebolas do Egito, ai, que saudade das coisas lá, ai, lá eu sofria, mas eu tinha carne, ai, lá eu sofria, mas tinha isso. E nós muitas vezes temos essa mentalidade de derrotados, de escravos, porque Cristo nos entregou tantas coisas. E quantas vezes nós não pegamos murmurando, reclamando, lamentando: ai, que saudade daquilo que o Senhor me deu uma vez, ai, que saudade do quando eu vivia no passado. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela se faz através de ciclos, e muitas vezes o Senhor vai nos libertar de algumas fases da vida, que elas foram boas, foram importantes até determinado momento, mas vai nos impulsionar a viver uma nova fase de vida. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vá para uma terra que eu irei te mostrar, porque tu serás grandioso, tu serás pai de multidões, e eu te farei prosperar. E ele sai deixando tudo para trás, para viver o desconhecido, para viver o novo. A arca de Noé, ela foi muito importante para tirar o povo de todo aquele momento do dilúvio, daquela grande chuva, mas depois que ela estacionou ali e houve aquele equilíbrio e as coisas voltaram ao normal, ela precisou ficar para trás. Não podemos idolatrar coisas que ficaram para trás, estabelecendo isso como uma referência de vida, se nós temos uma nova vida em Cristo. Nós precisamos aprender a romper ciclos. Só que existe outro extremo de pessoas que vivem pensando que não precisam vigiar. Eles estão levando a caminhada como se não precisasse fazer nada. Mas, amados, a Bíblia não sustenta nenhum desses extremos, porque a palavra diz que nós seremos perseguidos, mas não derrotados, porque o Senhor está conosco. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ainda que tu andes pelo vale da sombra da morte, não temas, porque o Senhor está contigo. Continue confiando, continue crendo, continue acreditando. E Paulo traz um chamado claro aqui no verso 11, dizendo: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. E isso aqui não é fingir uma realidade, isso é alinhar a mente com aquilo que Deus já declarou, é viver com a consciência dessa nova posição que foi recebida. Mas logo depois Paulo diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal. Ou seja, existe uma responsabilidade prática que opera em nós. Deus fez a obra, mas agora nós somos chamados a nos posicionar através dessa obra, diariamente, alinhados com aquilo que Cristo nos entregou, essa nova identidade de vida. Isso vai mudar completamente a forma como nós vamos lutar, porque antes o homem lutava tentando vencer aquilo que era maior do que ele, mas agora ele luta a partir de uma realidade de que Cristo vive e opera nele, sabendo que ele não está sozinho. A luta vai continuar, mas o lugar de lutar mudou, porque Cristo está em vós. Na prática, isso vai aparecer nas decisões mais simples da nossa vida.
Quando surge ali aquela reação errada, aquele pensamento que vem ali, que você não consegue controlar, quando vem aquela tentação, não é você mais dizer assim, eu não consigo. Mas é você dizer assim, isso não combina mais com a identidade que eu carrego. Tudo é lícito, mas isso não me convém. Você não tem mais esse apetite espiritual pelas coisas que não estão alinhadas à vontade de Deus. Isso não combina mais com você. E aí a sua identidade passa a influenciar na sua resposta. Mas isso não é automático, isso é consciência de que Cristo vive em você. É por isso que Paulo usa aqui a palavra considerar. Ele diz da mesma forma, considerem-se. Porque existe um processo diário de alinhar os nossos pensamentos, a nossa decisão, a nossa prática com a verdade bíblica. A vida cristã, ela não pode ser vivida num piloto automático. A vida cristã não pode ser levada de qualquer forma, mas ela é vivida com dependência, com intimidade, com posicionamento. Mas ao mesmo tempo isso vai tirar o peso daquela culpa destrutiva que vem tentar ferir você, que vem tentar abalar a sua identidade, porque quando você entende que o domínio foi quebrado, o poder do pecado foi quebrado, você não se vê mais como alguém condenado. Você era condenado, mas agora você está livre. Você era órfão, mas agora você é filho. Você passa a se ver como alguém que está em um processo de transformação constante, sendo sustentado pela graça, sendo chamado para viver de uma forma diferente, sendo Deus o centro da sua vida. Mas essa graça não é, de maneira alguma, uma permissão para que você viva de qualquer jeito. Pelo contrário, é exatamente porque nós fomos alcançados pela graça de Deus que agora nós somos chamados a viver de uma forma coerente, a viver de uma forma que condiza com essa nova realidade da nossa vida. Porque, como eu disse, a graça que salva é a mesma graça que nos transforma. A graça que salva é a mesma graça que nos ensina a viver a nova vida em Cristo. É por isso que Paulo diz aqui no verso 13: não ofereçam os membros do corpo ao pecado, mas ofereçam a Deus. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus, com quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo a Ele como instrumento de justiça. Aqui entra o posicionamento prático. Não é só o que Deus fez, é como eu respondo. Não é só a identidade declarada, ela vivida. Porque no final de contas, o que mudou não é apenas o seu destino, não é apenas para onde você está indo. O que mudou é a governança da sua vida, é quem governa a sua vida, é o Pai. Antes o pecado ele tinha influência direta sobre as suas decisões, mas agora existe uma nova autoridade, existe uma nova direção, existe uma nova vida sendo conduzida através de você, porque Cristo está em vós. E é exatamente aqui que a mensagem começa a sair do entendimento e ela começa a entrar na prática. Porque não adianta você saber que o domínio foi quebrado se você continuar vivendo como se nada tivesse mudado. A transformação ela acontece quando a verdade de fato é praticada na sua vida. E é isso que nos leva ao próximo passo. Se existe nova vida, se existe o domínio antigo quebrado, como que a nossa vida vai se manifestar no nosso dia a dia? Como que isso vai aparecer nas nossas decisões reais, naqueles momentos que nós somos pressionados, naqueles momentos que nós enfrentamos dificuldades nos nossos relacionamentos? E aí nós vamos para o texto de Gálatas, capítulo 2, no verso 20, que diz: fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Isso não é apenas uma afirmação teológica, mas é uma mudança do centro, porque o eu deixa de ser o governante da vida e Cristo passa a governar a nossa vida. E tudo isso traz uma transformação dentro de nós. Mas isso não significa que eu vou deixar de existir, que eu vou deixar de tomar as decisões. Significa que eu não vivo mais de uma forma independente de Deus. A vida cristã, ela não vai anular a sua vontade, mas ela vai transformar, ela vai alinhar a sua vontade com aquilo que está pautado na verdade. Você vai continuar vivendo, você vai continuar lutando, vai continuar tendo dificuldades, mas agora você está submetendo a sua vida a Cristo operando em você. Dizer que Cristo é em mim, que Cristo vive em mim, é muito fácil falar isso dentro da igreja. Ah, Cristo vive em mim. Basta você sair aqui e alguém te fechar no trânsito. Será se Cristo realmente está vivendo em você? Basta alguém ofender você, a sua reação, será que Cristo está vivendo em você? Nos momentos de ira, nos momentos de desprezo, as pressões, as decisões que você precisa tomar, nos conflitos que surgem, provocações, situações difíceis, porque, amados, a reação natural, ela continua existindo, mas agora eu não preciso mais responder a partir dessa reação natural. Eu posso parar, respirar, ajustar o meu coração e escolher responder a partir daquilo que Cristo está formando em mim. Isso muda a forma como você vai lidar com a ira, com a ansiedade, com a frustração. Antes de ter essa nova vida, nós reagimos automaticamente, mas agora existe um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, que é o momento que nós respiramos e buscamos a presença dele, a vida de Cristo, ela pode se manifestar em nós, se houver uma disposição de obedecer a sua voz. Cristo vive em mim, não é algo místico, é algo prático. E quando eu escolho perdoar, quando seria mais fácil guardar mágoa, eu estou dizendo que Cristo vive em mim, porque Ele também nos perdoou. Você recebeu o maior perdão sem merecer. Por que você não pode perdoar? Se você não pode perdoar, tendo recebido um perdão que você não merecia, você também não entendeu o que é viver em Cristo, não entendeu o que é ser uma nova criatura. Dizer Cristo vive em mim, viver isso na prática, é quando você decide permanecer, mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. É quando você escolhe fazer aquilo que é certo, mesmo quando ninguém está vendo você fazendo, sem ter recompensa. Quanto mais nós dependemos de Deus, mais nós vamos avançar. Só que a fé não é apenas acreditar em algo distante, mas é nós confiarmos naquilo que Deus já declarou para a nossa vida, e Ele é suficiente para sustentar a nossa vida hoje, a nossa vida amanhã, até que Ele venha. Ele continua sendo suficiente. Tudo posso naquele que me fortalece, a tua graça me basta. Nós precisamos entender que crer realmente no Senhor é viver baseado na verdade, mesmo quando a emoção, mesmo quando o sensacionalismo não acompanha. Por isso que Paulo continua dizendo: e agora a vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, essa vida não é automática, é uma vida vivida diariamente na fé, não é um evento, é um estilo de vida construído em decisões constantes. Então, na prática, isso vai significar tudo aquilo que nós escolhemos todos os dias. E vai refletir como que nós vamos viver. Vamos viver na impulsividade ou vamos viver na direção de Deus? Nós vamos viver reagindo no automático ou posicionados na palavra de Deus? Eu vou seguir aquilo que eu sinto ou vou seguir aquilo que Deus falou? Isso traz responsabilidade, mas também traz descanso.
Porque já não sou eu mais tentando sustentar a minha vida sozinho. Existe uma presença real em mim. Existe uma presença real dentro de você, te conduzindo, te corrigindo, te fortalecendo, te direcionando em cada passo da sua vida. E quando eu falho, porque isso acontece, somos humanos, nós não vamos voltar para um lugar de condenação, mas para um lugar de ajuste. Eu reconheço, eu arrependo e eu me reposiciono. Porque a base da minha vida não é o meu desempenho. A base da minha vida é a graça que me sustenta e me chama a crescer. Isso precisa ficar claro para nós. Cristo vive em mim. Não elimina a nossa responsabilidade, mas vai mudar a nossa fonte de vida. Eu não vivo mais tentando alcançar a Deus porque Ele já está em mim, mas eu vivo respondendo ao Deus que já me alcançou e me deu uma nova vida. E quanto mais isso torna-se consciente, mais a sua vida vai mudar, mais a sua vida vai prosperar, mais a sua vida vai avançar. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão começar a perceber isso em você. É por isso que a mudança precisa acontecer dentro. As pessoas vão olhar para você e falar assim: já não é mais só esse cara, tem algo diferente. Essa mulher tem algo diferente. Cristo. Resplandeça a Cristo onde você for. Resplandeça a bondade, a tranquilidade, a paz, a presença dEle, e as pessoas vão ver que existe algo operando dentro da sua vida diferente. Como que você consegue? Existe crise, meu Deus, tem guerra, tem tantas coisas acontecendo e você está em paz. Sim, porque Cristo vive em mim. Ah, mas tem a crise financeira, tudo está acabando. Você não está preocupado, arrancando os cabelos? Não, porque Cristo vive em mim. Meu Deus, mas as pessoas estão em depressão, elas estão angustiadas, correndo de um lado para outro. Como você consegue ter essa paz? Eu tenho a paz que excede a todo entendimento e que guarda a minha mente, que guarda o meu coração, porque Cristo vive em mim. E é exatamente isso que prepara o nosso coração para o próximo passo, porque se essa vida precisa ser vivida, então eu preciso manter uma consciência constante dessa realidade. Eu não posso viver distraído, eu preciso viver consciente de quem eu sou e de quem vive em mim. Eu quero caminhar aqui para a conclusão, mas tem algo que eu preciso falar. Se o túmulo está vazio, a nossa vida não pode mais continuar a mesma. Não faz sentido nós declararmos que Cristo continua vivo e nós continuarmos presos aos mesmos padrões, às mesmas reações, à mesma forma de viver. A ressurreição não é apenas uma verdade para nós crermos, mas é uma realidade para nós vivermos em posição, em identidade. Hoje, nós entendemos, ou pelo menos eu espero que você tenha entendido, que a nossa vida cristã não começa no nosso esforço, mas começa na união que nós recebemos com Cristo, da obra que foi concluída na cruz e na ressurreição. Não é sobre nós tentarmos viver melhor, é sobre nós vivermos a partir daquilo que Deus já fez, porque está consumado. Mas essa verdade não pode ficar apenas no entendimento, ela precisa ser colocada na prática. Porque, afinal de contas, a pergunta não é se Cristo vive. Quantos aqui têm dúvida que Cristo vive? Alguém tem dúvida? Que Ele vive, isso é uma realidade, isso já foi resolvido. A pergunta agora é: essa vida está se manifestando em mim? Nas minhas decisões? Nas minhas reações? Como eu vivo durante a semana? E o que eu preciso falar para vocês essa noite é uma pergunta que foi feita por Pilatos. Pilatos, ele faz essa pergunta naquele momento ali muito difícil que Jesus foi apresentado a ele. Está registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. E a palavra diz que durante ali a festa,
era o costume eles soltar uma pessoa que estava presa. E eles apresentaram ali um homem muito mau, Barrabás, e Jesus, que chamavam Cristo. E aí ele pergunta: e aí? O que farei com Jesus, que é chamado Cristo? Porque primeiro ele faz a pergunta: quem nós livraremos? Ele diz: Barrabás. E aí Pilatos pergunta: o que farei com Jesus, que é chamado Cristo? E aí toda aquela multidão começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Todo mundo precisa responder essa pergunta: o que farei com Jesus, que é chamado Cristo? Você pode responder essa pergunta agora nessa vida, ou você vai responder essa pergunta na eternidade. Não importa a sua religião, não importa o que você já enfrentou na vida, não importa naquilo que você crê, ninguém escapará de responder essa pergunta: o que farei com Cristo? O que farei com Jesus, chamado Cristo? Em algum momento você vai ter que decidir o que faz com Jesus. E essa decisão, ela não pode ser adiada indefinidamente. Porque Jesus, ele não foi apenas um mestre. Jesus, ele não foi apenas um exemplo. Jesus afirmou ser o Filho de Deus. Jesus afirmou ser o único caminho. Jesus afirmou ser a verdade. Jesus afirmou ser a vida. Ele afirmou ser a rocha. Ele afirmou ser o pão vivo que desce do céu. Ele afirmou ser a vida eterna. E quando alguém faz um tipo de afirmação como esse, não existe neutralidade. Ou ele é quem diz que é, e você aceita isso, ou ele precisa ser rejeitado. Mas ignorar não é opção. Porque na cruz e na ressurreição, isso vai revelar um posicionamento: o que eu vou fazer com Cristo? Entenda isso com clareza. Ou você conhece agora como Salvador, ou conhecerá como juiz. A Bíblia não apresenta duas versões de Jesus. Ele veio com graça, mas ele voltará com justiça. Da mesma forma que o túmulo está vazio, não existe mais manjedoura. Existe um rei que voltará para julgar. Existe um rei que voltará para buscar a sua noiva. E a palavra diz lá em Apocalipse que naquele dia ele virá com os olhos como chama de fogo, e em sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E naquele dia haverá a prestação de contas. Aquele dia haverá choro, aquele dia haverá dor, será um dia difícil. E o que eu estou falando aqui não é para gerar em você um medo emocional, mas é para te trazer uma consciência espiritual, de que a vida não é neutra, e o que nós fazemos a respeito de Cristo define muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Então a pergunta que continua ecoando até hoje, aquela mesma pergunta que Pilatos fez: o que você fará com Cristo? O que você fará com Jesus? Você vai se render agora ou você vai continuar resistindo? Você vai viver para Ele ou você vai continuar vivendo para si mesmo? Porque não decidir também já é uma decisão. Não existe meio termo. E aqui está o peso disso: ninguém sai neutro. Ou Cristo ocupa o lugar da sua vida, ou outra coisa ocupa esse lugar. E no final, não é o que você disse que acredita que define a sua resposta, é a forma como você vive. Por isso a pergunta não é apenas o que você diz sobre Cristo, mas quem você se tornou a partir da vida de Cristo que opera em você.
Porque a forma como você responde a Jesus vai definir a sua identidade. A forma como você responde a Jesus vai definir a sua posição, a vida que você passa a viver. E é exatamente isso que nós vamos aprofundar nos próximos episódios. Não apenas uma decisão momentânea, mas uma transformação que muda quem você é, como você vive e para que você existe.